dia mais possa fortificar, Senhor Deus, ó Pai. Senhor, cada dia mais possa sustentar com a tua mão poderosa, Senhor Jesus. Toma o apóstolo Ari, Senhor Deus, ó Pai, a Denise, Senhor, nas tuas mãos, Senhor Deus. Toma essa família abençoada, Senhor Deus, ó Pai. E cada dia mais, Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa realizar seus sonhos, Senhor Deus, ó Pai. O Senhor possa dar, Senhor Deus, ó Pai, discernimento, Senhor Deus, para ele romper, Senhor Deus, ó Pai, o teu crescimento, Senhor Deus, ó Pai, nessa terra, Senhor Deus, ó Pai. Ó, Senhor Jesus Cristo, também toma o apóstolo Roland e a sua família, Senhor Deus, ó Pai. Toma, Senhor Jesus Cristo, essa família abençoada, Senhor, que cada dia mais, Senhor Deus, ó Pai, o Senhor possa abençoar, Senhor Jesus Cristo, possa vir chuva de bênção na vida deles, Senhor Deus, ó Pai. O Senhor possa usar, Senhor Deus, ó Pai, cada dia mais eles como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Toma o apóstolo Ralf, a apóstola Lisa, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, ó Pai, esse projeto Europa, Senhor Deus, ó Pai. Esse propósito, Senhor Deus, empregar a tua palavra, Senhor, em outro país, Senhor Jesus Cristo. Sabemos que não é fácil, Senhor Deus. O Senhor possa enviar pessoas, Senhor Deus, ó Pai, para ajudar eles também, Senhor Deus, ó Pai. E sabemos, Senhor Deus, ó Pai, que é difícil, Senhor, ministrar a tua palavra, Senhor, aonde eles estão, Senhor Deus, ó Pai. Também toma o anjo da igreja, Senhor Deus, ó Pai. Toma, Senhor Jesus Cristo, pastor Júlio, a pastora Mariana, nas tuas mãos, Senhor Deus, ó Pai. Toma essa amada igreja, Senhor Jesus Cristo. O Senhor possa abençoar, Senhor Deus, ó Pai. Que o Senhor possa cada dia mais, Senhor, sustentar nas tuas mãos poderosas, Senhor. Só temos a te agradecer, Senhor Deus, ó Pai, por essa liderança, Senhor Deus, ó Pai. Essa liderança que cumpre a tua palavra, Senhor Deus, ó Pai. Obediente, Senhor Deus, o teu querer, Senhor Jesus Cristo. Toma o dia de hoje, a noite de hoje, nas tuas mãos, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa, Senhor Deus, ó Pai, revelar, Senhor Deus, através da palavra, Senhor, o teu querer, Senhor, para a tua amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor antes de você falar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar por um instante, querido. Nós sabemos para onde o Espírito Santo vai nos levar nessa noite. É bom estar de volta. É sempre bom ser de férias, mas também é bom estar de volta. Bom ver vocês. Bom saber que nossos filhos deram conta do recado. Bom saber que o que mais a igreja precisa é do Senhor de mão de nós. Né, Marcelo? É tão bom saber que a gente é dispensável. Sem Jesus a gente não vive. Não é verdade? Glória a Deus por todo voluntário. Os irmãos que ficam na portaria, lá na igreja de criança, você que de alguma forma contribui para esse culto acontecer. Glória a Deus pela sua vida, para essa igreja andar, mesmo com a gente longe. Glória a Deus por isso, amém? Hoje nós estamos aí dando início ao nosso jejum de 40 dias. Estivemos ontem lá na igreja mãe, na Serra de Irajá, uma grande bênção, muito precioso, muito poderoso tudo que Deus fez, amém? Quem estava lá ontem? Amém? Foi tremendo, aleluia. Então estamos aí no primeiro dia de jejum. Quem já começou a fazer jejum hoje? Quem vai começar amanhã? Então antes da gente entrar na palavra, como nós sempre fazemos, nós queremos dar algumas orientações a você. Poxa, pastor, 40 dias é muito tempo, é verdade. Poxa, pastor, não me preparei, né? O ideal é de fato que 40 dias de jejum sejam encarados como uma preparação anterior, porque o nosso corpo não está preparado para isso. Como a Sueli falou, né, vai haver um café aqui às 17h30 para quem vai entregar, porém, se você não tem o hábito de jejuar até mais tarde, não se sinta excluído ou isolado de qualquer atividade que envolva nesses 40 dias mais oração, mais comunhão, mais louvor, porque nós temos uma agenda específica que roda nesse período. E de forma alguma você deve se sentir excluído de estar presente nesse momento. Porém, se você deseja entrar nesse jejum, quer começar a partir de amanhã, nós temos algumas orientações muito importantes para você, que são simples, mas vão te ajudar a você ter qualidade nesse período de jejum. A intenção no seu período de jejum não é que você caia doente, tá certo? A intenção é que você permaneça firme. É isso? A armadura de Deus serve para o dia mau e para depois de ter vencido tudo, permanecer ali na palavra.
Então a armadura de Deus não é só para você permanecer bem na hora da batalha, mas é você vencer a batalha e depois continuar de pé. Então o jejum, querido, qualquer tempo que você se dedique a se abster de algum tipo de alimento, né? Há vários tipos de jejum aqui, eu não vou entrar nisso porque a gente levaria a noite toda e não é esse o objetivo. Mas de forma bem objetiva, é qualquer período que você faça abstência de algum tipo de alimento ou de todos os alimentos. Porém, o que nós recomendamos aqui de forma alguma, você principalmente nunca fez isso, não deixe de beber água, de beber líquido que não seja refrigerante, tá bom, querido? Você pode tomar suco. Por quê? Suco que eu falo não no período de jejum, mas que você tenha o hábito de consumir líquido durante o período que você não come alimento sólido. Refrigerante porque é muito açúcar e vai te fazer mal, vai arrebentar com seu estômago. Então vamos supor, de forma bem rápida, né? Quem já fez jejum intermitente aí para emagrecer? Levanta a mão, confessa agora se cai para sempre. Pouca gente, né, gente? Vai fazer jejum, hein? Jejum intermitente. Então o jejum, na verdade, é o período que você faz a última refeição. Exemplo, você vai sair daqui hoje, não vai ter cantina, mas você vai levar seu irmão para jantar, amém? Olha para o lado aí. Vai comer uma pizza, profetiza sobre minha vida. Você vai comer um hambúrguer aí do Jardim Esperança e tal. Enfim, você acabou às 10 horas da noite. Normalmente nós consideramos jejum quando a gente acorda, mas o mais correto é quando a gente faz a última refeição. Então você pode se abster do café da manhã, ou do almoço, ou do jantar, enfim. É algo que precisa ser gradativo. Você pode repetir isso comigo? Gradativo. Você tem que habituar o seu corpo a esse processo. Não adianta, eu vou jejuar amanhã até 6 horas da tarde, porque, né, fulano, eu vi isso e eu vou fazer. Só que a intenção são 40 dias, e não 40 segundos. Né? Então é importante que você, no momento que você deixa de comer algo, se abstém de algo, você tenha tempo para você orar, você tenha tempo para ler a palavra, porque senão vai ser só uma greve de fome. E o intuito do jejum não é simplesmente parar de comer ou beber, mas é a gente buscar mais da parte de Deus. A mente está mais sensível ao gosto do Espírito Santo. Então, escolha, converse, se aconselhe. Pastor, mas se, poxa, você fez uma semana de jejum, mas você, no 8º dia, você não conseguiu fazer, se quebrou. Aí veio o inferno todo sobre a sua cabeça, né? Você é o mais desprezível de todos os homens. Eu não sirvo para nada, eu não consigo, eu não fui até o fim, eu sou um fraco. Quando já passaram por isso? Então, queridos, preste atenção, se por um acaso você, ou por motivo de saúde, né? Quem toma remédio controlado tem que prestar atenção, ou por algum outro motivo de fraqueza, você acabou não chegando ao final, não se importe. Saiba que no outro dia você pode retomar. Então, é muito importante isso. Sabe por quê? Para que a gente não viva uma vida religiosa ao ponto de nos fazer desfrutar da graça de Deus. E se renova todo dia sobre nós. Amém? Então, dedique esse tempo. Nós vamos estar aí orando, buscando, subindo o monte, né? Fazendo movimentos de oração. Esteja junto, esteja perto. Vai ser bênção, você vai crescer também, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Então vamos lá? Queria compartilhar essa palavra contigo. Jejum, um alinhamento de coração. Por que nós estamos jejuando? Você pode perguntar, por que nós estamos jejuando, pastor? Por que jejuamos? Por que 40 dias de jejum? Há muitos anos atrás, há décadas atrás, né, Deus provocou o coração do apóstolo Ari para jejuar pela nação brasileira, clamando por um avivamento nacional. Então são 40 dias de jejum, buscando da parte de Deus, obviamente, coisas pessoais, coisas na nossa igreja local, coisas ou alvos, alvos, desejos, sonhos, mas a nível nacional querendo um avivamento para a nossa nação, a nação brasileira. E quando nós pensamos em avivamento, quando nós pensamos em despertamento espiritual, nós vamos olhar a Bíblia desde o Velho Testamento até o Novo. Nós vamos perceber algumas características que fazem parte desse processo de avivamento. Na Velha Aliança, por exemplo, diversas vezes, quando Deus queria fazer uma grande obra no meio do seu povo, Deus levava ou trazia uma mensagem por meio dos seus profetas,
que passavam pelos sacerdotes, pelos líderes do povo, e levavam o povo a jejum, a se vestir de pano de saco, que é um simbolismo de contrição, de quebrantamento, de humilhação, para o povo se santificar. Por diversas vezes Deus falava: santificai-vos, porque amanhã o Senhor estará no meio de vós. Então a santidade, a santificação, o processo de nós nos humilharmos, de nós reconhecermos as nossas mazelas, os nossos defeitos, é um pré-anúncio, é um anúncio que antecede o avivamento. Por quê? Porque o avivamento fala da visitação ou da habitação de Deus no meio do povo, agindo de forma extraordinária como nunca se ouviu antes. E nós vamos observar que o quebrantamento, a humilhação, o arrependimento do próprio povo de Deus é o que antecedia o despertar, o avivar, o operar da parte do Pai. Então, interessante isso, quando Josué vai atacar as muralhas, ele vai atacar a cidade de Jericó, Deus fala: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor estará no meio de vós. Moisés, depois da sarça ardente, recebe a comissão de Deus, e o próprio Deus vem na palavra do Senhor falando que Deus vinha para matar Moisés, porque Moisés não havia circuncidado seu filho ao 8º dia. Então nós percebemos como a santidade, como a santificação, a preparação é algo fundamental para que o avivamento venha. Aí se eu for perguntar a você, quantos querem ser avivados? Amém ou não? Quantos querem ver esse avivamento? Amém. Quantos creem que vão ver esse avivamento? Amém. Sobre toda a terra? Amém, queridos? Amém. Aleluia! E isso é algo que empolga o nosso coração. Mas só que vamos nos lembrar de algumas coisinhas que acontecem nos avivamentos bíblicos. Nos avivamentos bíblicos, Ananias e Safira morreram. Ô pastor, pegou pesado, né? 2 pés na porta. No avivamento há muito agir de Deus. Curas, milagres, sinais, coisas extraordinárias. Filipe saiu de uma cidade, foi para outra, foi transladado. Mas ao mesmo tempo, quando nós falamos de avivamento, também vem justiça de Deus. E aí nós vamos entender um pouco no Velho Testamento, por exemplo, como alguns homens fizeram coisas no altar de Deus. Os filhos do sacerdote Eli comiam das ofertas, se prostituíam com mulheres, e nada aconteceu. Eles não morreram de supetão, eles não foram fulminados. E às vezes a gente se pergunta por que em algumas ocasiões Deus agiu com tanto rigor, em outras não. Será que Deus tem 2 pesos e 2 medidas? Só que nós vamos reparar que foram em meio aos avivamentos em que tamanha justiça e juízo de Deus veio sobre aqueles que estavam na prática do pecado. Principalmente, a começar pela sua própria casa. Porque o juízo de Deus começa na sua casa. E aí a gente fala: nós queremos avivamento. Não sei você, mas eu já pensei várias vezes: puxa, bem que podia vir um avivamento, né? Separar esse monte de gente corrupta que tem na face da terra, que desvia dinheiro do pobre, que faz o pobre oprimido. Você já teve vontade disso? Revela-se. Eu tenho. Mas eu falo: Senhor, se isso vai acontecer com o ímpio, e a casa de Deus sempre vem primeiro, então se prepare, igreja, porque o que vai vir da casa de Deus que vai ser exposto? Se toda injustiça será exposta, porque a Bíblia fala que no dia do Senhor até as intenções do coração serão reveladas. Irmão, sabe o que é isso? Não é aquilo que a gente falou, mas é aquilo que a gente sentiu, será exposto. E aí a gente fala assim: eu quero ver isso mesmo, eu quero ver a justiça de Deus, eu quero ver o fogo de Deus, eu quero que o fogo de Deus venha, consuma todo mundo. Só que antes, virá na casa do Senhor. E o que da casa do Senhor vai ser exposto? Uau! Aleluia! Por isso nós precisamos nos quebrantar, nos preparar para que esses dias não nos peguem como surpresa.
para que o que seja revelado de nós seja a justiça de Deus para o mundo. Amém? De Sião virá a correção, de Sião virá a luz para a terra. Nós somos a Sião de Deus. Aleluia ou não? Então Deus nos chama nesse tempo a entender o avivamento ou os avivamentos ao longo dos anos, que nós precisamos nos humilhar, nos quebrantar, nos sintonizar com aquilo que Deus deseja. Por quê, pastor? Porque nós vamos ver homens que oravam muito mais do que nós, jejuavam mais do que nós, evangelizavam mais do que nós. Deus nos chamou de raça de víboras, sepulcro caiado. Os fariseus, né, ficou famoso recentemente numa canção, o Evangelho dos Fariseus. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, oravam 2 horas por dia e evangelizavam muito mais do que a gente. Davam o dízimo de toda a erva do campo. Mesmo assim, Deus falou e Jesus os chamou de raça de víboras, sepulcro caiado, belo por fora, mas podre por dentro. E nós, como igreja, precisamos entender que o nosso quebrantamento, o nosso arrependimento, o nosso reconhecimento de que só o Senhor é quem nos justifica, quem nos purifica. É somente nele que nós somos lavados, que nós somos remidos. É somente pela sua graça que a gente vence o pecado, que a gente suporta a tentação. É só nele, irmão, é para que no avivamento somente ele apareça. Somente o nome dele seja exaltado. No avivamento também percebemos que muitos aqueles que são poderosos precisam descer dos seus púlpitos ou dos seus palanques para poder perceber que só Deus precisa subir. E nos avivamentos também vemos os humildes, os quebrantados, os pequeninos, aqueles que não tinham voz, passarem a ter voz, porque do coração deles brota aquilo que Deus deseja. Que nosso coração seja esse diante do Senhor. Vamos lá em Isaías 58. Uma das passagens mais fortes da Bíblia, mais chocantes e impactantes para mim. E todo momento de jejum de 40 dias eu prego sobre isso. Isaías 58 diz assim: grite alto, não te contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, aos descendentes de Jacó os seus pecados. Está falando de quem aqui? O povo de Deus, amém? Amém ou não? Porque dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, se não o viste? Por que nos humilhamos, se não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram todos os seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É a isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este, soltar as correntes, o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Então a sua luz, aleluia, irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar,
Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos de uma terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Aleluia! Quanto 12? O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros rachados, restaurador de ruas e moradias, e por aí vai. Várias promessas. Aplauda o Senhor pela palavra dele. Mais. Deus está falando aqui que o jejum em si não é uma receita de bolo para te fazer mais espiritual, mais crente do que os outros. Porque às vezes a gente está pegando princípios espirituais e está fazendo de aconselhamento como se fosse uma receita de bolo. Por exemplo, parece uma consulta virtual. Eu tenho isso, isso, isso. O que eu faço? Então você faz isso, isso, isso. Só que o jejum não é isso, Deus. O jejum precisa ser algo primeiro atingir a nós, para depois atingir o alvo que nós desejamos. É o que Deus está falando aqui. O povo tinha tanta coisa para ajustar, tanta coisa para alinhar, estava errado. Não, mas por uma religiosidade, nós queremos falar, não, nós vamos jejuar. Estamos jejuando, estou no monte orando, estou subindo, estou guerreando. É verdade, mas o jejum também fala de humilhação e de contrição. Mais uma passagem, Isaías 29, bota aí 13, olha só. Isaías 29, 13. O Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Malaquias 2, versos 10 a 17, olha só que interessante. Todos esses 3 capítulos de Malaquias são muito fortes. Fala assim: olha, não temos todos um único Pai? Não fomos todos criados por um único Deus? Por que então quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns aos outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa detestável foi cometida em Israel e em Jerusalém. Segue? Até o 17. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama, casando-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor remova das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita das suas mãos com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você foi infiel a ela. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher da sua aliança matrimonial. Acaso Deus não os fez um, com uma porção do Espírito que lhe pertence? E o que o único Deus deseja? Uma descendência dedicada a Deus. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham cuidado, não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Ainda perguntam quando dizem. Aqui no versículo 16, pode voltar, volta lá no 16. Cuidado, não sejam infiéis. Na versão Ferreira de Almeida atualizada, vai falar: guardem o seu coração. Ou seja, o povo aqui estava trazendo ofertas para Deus. Ofertas de animais cegos, de animais coxos. Ofertas que Deus já tinha falado que não era para trazer. E Deus vai então falar o seguinte: e vocês se casaram com mulheres que não eram para terem se casado. Vocês foram infiéis aos meus mandamentos, às minhas alianças. E no final Deus vai falar: guardem o seu coração. Por que Deus está falando isso? Porque eles continuavam ofertando. A questão não é a oferta. A questão não é o valor da oferta. Mas a questão é o nosso coração. Sabe por que o povo trazia animal coxo? Sabe por que o povo trazia animal cego?
Não é porque não tinham, é porque o coração deles já estava longe de Deus. E muitas vezes nós fomos pegos em momentos assim, nós queremos continuar fazendo as coisas, até mesmo servindo ao Senhor. Porém, quando o nosso coração se vai, aquilo passa a ser só uma religião. E a aliança que Deus tem conosco não é por religião. Jesus não se baseia em uma religião. Jesus se baseia em relacionamento. Nós podemos maquiar para muita gente, nós podemos disfarçar para muita gente, mas para Deus não tem como. E Deus fala, é preciso ter um alinhamento de coração. Se Deus um dia vai expor todo o pecado, toda a fraude, toda injustiça, e a Bíblia fala que os pecadores, os injustos, vão fugir daquele dia, vão se enfiar em cavernas. Por quê? Porque aquele dia, para os justos, aleluia, vai ser um dia de redenção, para os injustos vai ser um dia de juízo. Para nós, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para o justo, não vem não, Jesus. Não vem não. Mas nós somos chamados, e seremos chamados sempre, até que Ele venha, a nós nos humilharmos, a nós buscarmos um alinhamento entre céu e terra, não entre terra e céu. O coração de Deus sendo manifesto no seu coração. Levarmos ao mundo o coração de Deus. O coração de Deus que flui, que começa em mim, começa em você. Porque quando nós pensamos, para pensar, igreja de esperança, vou te provocar. Para pensar. Quando você pensa em avivamento, que tipo de pessoa que vem à sua memória? Você cristão está aqui há anos na igreja. Você pensa nos medalhões. Nunca pensa que poderia ser parte de você. Pelo menos, no máximo, talvez 5 a 10% aqui um dia acreditou que o avivamento podia partir de você. Nós sempre achamos que o avivamento vai partir de pessoas, de um grupo que você considera melhor do que você. Olha, deixa eu te falar algo interessante. Samuel pensava da mesma forma. Quando ele entra na casa de Davi, a Bíblia relata que os 6 irmãos de Davi, 7 irmãos já é isso? Os 7 irmãos de Davi, me corrijam aí, falhou a memória agora, passam à frente de Samuel. E quando Samuel vê o mais velho, o que ele fala? Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Eles falam assim, ei, eu não sou como você. Pô, Samuel era profeta de Deus, cara. Samuel era Deus fala, a Bíblia fala que nenhuma palavra de Samuel Deus deixou para ir por terra. Você tem ideia que é isso? Meu pai. Mas esse homem, na hora de julgar quem seria o futuro rei de Israel, ele errou. Nós erramos, irmãos. Nós podemos ter avaliações distorcidas daquilo que realmente para Deus importa. Então Deus fala para ele, você vê segundo os seus olhos. Eu vejo o quê? Coração. Então você pode sim ser um agente de avivamento. Precisa crer mais nisso, irmão. Nós precisamos crer mais nisso. Nossa casa pode ser foco de avivamento. Nossa família pode ser foco de avivamento. Quando fala de avivamento, a gente fala de grandes reuniões. A gente fala de mega igrejas. Sabe por quê? Porque a gente que é pequeno, a gente acha que nosso valor não vive por isso. Nossa visão precisa ser corrigida. Segundo a visão do alto. A visão de Deus é bem diferente. A Bíblia vai falar de Davi, quando Davi decide escolher fazer um templo para Deus, a Bíblia vai falar, Deus vai falar para ele assim, olha, você não vai construir esse templo, você é um homem sanguinário, quem vai construir esse templo é seu filho Salomão. Mas eu te tirei de trás das malhadas, das pastagens, para ser o meu príncipe
em Israel. Deus tinha muitos figurões, Deus tinha muitos guerreiros, Deus tinha pessoas muito capazes, mas Ele achou na terra um homem cujo coração era igual ao dele. Você vai pensar assim, cara, mas pastor, Davi aprontou. É verdade, mas quem fala isso é o próprio Senhor. Ele é um homem segundo o meu coração. Assim como Deus olhou, aleluia, Deus olha na terra e procura os corações que sejam totalmente dele, diz a palavra. Deus vai até Davi e tira Davi de lá. Assim como Deus foi atrás do coração de Cornélio, vai lá e derrama do Espírito Santo na vida de Cornélio e da sua família. Por quê? Porque era um coração que desejava Deus. Se o nosso coração deseja Deus, a gente pode estar escondido no mato, na roça. Deus vai lá e tira a gente de lá para nos colocar aonde Ele quer. Mas basta que o nosso coração esteja alinhado com o céu. Esse coração Davi tinha. Então Davi fala: Senhor, quem sou eu e quem é minha casa para que eu tenha uma dinastia para sempre em Israel? Quem sou eu? Quem é a minha família? Ele não era nada, mas Deus que viu o coração dele e tirou ele do nada, de trás das ovelhas. Ou seja, Davi tinha cheiro de ovelha. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Se você é ovelha e está no pasto, irmão, Deus pode tirar você e colocar você aonde que desejar. Tirar você, sua casa, sua família, o mais simples que seja, e colocar em um lugar de destaque aonde Ele deseja. Abrir portas que você nunca imaginou ver, nunca percebeu, nunca sonhou em abrir, mas Ele abre. A Bíblia vai falar que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas nós precisamos alinhar o nosso coração. Nós precisamos sintonizar o nosso coração com Deus. Ah, pastor, isso aí é muito bobo, muito sentimentalista, muito ista, que seja. Não, essa é a linguagem do céu. Deus se revela aos simples. Deus se revela aos humildes. O avivamento não precisa de clamor ou apelos para mexer nas nossas emoções, porque o nosso coração é impelido a fazer aquilo que Deus deseja. Desde que não atrapalhe o culto, cuja ordem de decência é preservada, espontaneidade é o que Deus espera de nós. Amém. Glória a Deus. Vamos nos ajoelhar. Você pode se ajoelhar nessa hora. Você pode clamar ao Senhor, falar com Deus. Dizer: Deus, eu quero alinhar o meu coração com Deus. Eu quero crer que da minha casa, Senhor, pode haver ali um foco de avivamento. Perdoa a minha incredulidade. Perdoa a nossa limitação de mente, de entendimento, de fé, achando que de mim, achando que de Cabo Frio, achando que de Jardim Esperança, do pôr do carro, da boca do mar, da Vila do Ar, da reserva do Peró, seja onde for onde você mora, não pode sair coisa boa. Não que eu queira ser exaltado, Deus, e nem teria que ser para crer no Senhor, mas o desejo do meu coração é ter o coração alinhado com o teu. Tua palavra afirma que
Tu habitas num alto e sublime trono, mas tu também habitas com um humilde e quebrantado de coração. Senhor, se toda injustiça for exposta, se o meu coração for exposto hoje, o que aparecerá? Será que algo que vai exalar um bom perfume? O perfume de Cristo é algo que vai exalar podridão? Ah, Espírito Santo me lava, nos purifica, nos quebranta como nação, como igreja brasileira. O que será exposto dos púlpitos, Senhor? O que será exposto dos famosos, do nosso bem? Aquilo que a gente vê no Twitter, no Insta, pessoas brigando, difamando, competindo, expondo o seu corpo. Essa é a luz de Deus para os gentios, para o mundo. Tem misericórdia de nós. Não queremos tolerar Jezabel. Não queremos matar nossas ovelhas. Não queremos matar os nossos líderes, ainda que falhem. Muitas vezes, Senhor, banimos o adúltero, a adúltera, mas aceitamos os fofoqueiros digitais, os fofoqueiros presenciais que matam uma igreja por meio da fofoca, que destroem famílias, que separam lares. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Lava-nos, para que esse livramento rompa com a luz, como a Bíblia falou, que a noite será como o meio-dia, que o Senhor estará à nossa frente, à nossa retaguarda, e quando nós gritarmos, o Senhor vai falar: eu estou aqui. O temor do Senhor seja a fonte da nossa vida, do nosso caminhar, do nosso decidir. Que pare o temor de Deus sobre nós essa noite, o temor de Deus sobre a nossa casa. Pare sobre nós o temor do Senhor, o temor com a tua noiva, o temor no nosso matrimônio, o temor na criação dos nossos filhos, o temor no exemplo do sacerdócio ser deixado para eles, o temor de Deus, a honra devida aos pais, aos princípios da tua palavra. Oh, Espírito Santo, quando esse avivamento chegar, celebraremos ao Senhor. E não iremos bradar: não, a glória é nossa, nós que oramos, nós que jejuamos, nós que fizemos acontecer. Não, Senhor, tudo foi pela tua graça, foi por causa da tua misericórdia, foi porque o Senhor em nós é a esperança para esse mundo. É o poder da tua palavra que opera em nós, é a força do Espírito que opera em nós, é o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo, que fez ressuscitar dentre os mortos. Esse Espírito nos fez vencer, esse Espírito nos capacitou, esse Espírito se manifestou. E toda arrogância e altivez do nosso ser, do nosso coração, se prostre, se dobre, se quebre diante de Deus. A Bíblia vai falar que ele que se glorie-se no Senhor. Eles aqui, alinha nosso coração com Deus. Se necessário for, quebra, Senhor.
Descemos a casa do oleiro. Descemos a casa do oleiro. Descemos a casa do oleiro. Reconfigure-nos, Senhor. Traz a configuração do teu coração para nós. Arranca tudo que é velho. 40 dias, Senhor, arranca tudo aquilo que é velho. Aquilo que tantos anos tentamos mudar, mas não conseguimos. Aquilo, Senhor, que nossos cônjuges reclamam há anos, que nossos filhos observam há anos. Vem transformar, Senhor. Ache em nós um coração, uma atitude correta. Não queremos nos aproximar de Ti só com os lábios, com ofertas. Queremos nos apresentar, nos aproximar de Ti com o coração. Transforma a nossa história, Pai. Transforma a nossa história, Pai. Aquilo que geração após geração vem acontecendo nos nossos lares, na nossa família. Cesse, Senhor, nesses dias. Testemunhos, milagres. Sim, de cura nós vamos ver. Milagres financeiros nós vamos ver. Operações extraordinárias nós vamos ver. Mas nós vamos ver também transformação de dentro para fora. Relacionamentos resgatados. Matrimônios reconstruídos. Coração do pai se convertendo aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. Espírito Santo, que nossa casa seja um foco de avivamento, não um foco de religião, mas de avivamento, de relacionamento contigo. Em nome de Jesus, que a vida de Deus brote nos lares. Que a sociedade brasileira seja atingida por famílias transformadas, curadas, saradas. Não famílias perfeitas, mas famílias cheias de corações alinhados com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no teu lugar nessa hora. Pode ficar de pé. Levantar tuas mãos nesta hora. Nós vamos orar em todas as reuniões nesses 40 dias pela nação brasileira, pela nação de Israel, pela nossa cidade de Cabo Frio. Nós sabemos e reconhecemos que há situações da nossa nação que estão muito além da nossa compreensão, da nossa dimensão. Esses dias mesmo, conversando com um pastor amigo meu, eu falei, rapaz, aos olhos humanos, o Rio de Janeiro não tem mais solução. Somente uma intervenção divina. Mas ai do Brasil se não fosse a igreja. Onde estariam as famílias, as comunidades, se não fossem as igrejas que lá estão? Porém, nós temos um Deus que pode todas as coisas. Como nós acabamos de ler, a nação de Israel, a nação do próprio Deus, o rejeitava, quebrava princípios. Dentro do templo dele faziam coisas absurdas. Mas Deus levantou pessoas, profetas, homens e mulheres, para profetizar, para declarar que é possível se redimir de um tempo de pecado. Então nós vamos estar orando nessa hora. Pai,
Nós oramos, ó Deus, pela nossa amada nação de Israel, nação de onde descendeu o Cristo Salvador. Nós queremos abençoar e declarar, Senhor, não concordar com tudo que faz, mas abençoar e declarar que a graça e a direção de Deus venha sobre aqueles que ainda aguardam a salvação que vem de Ti. Espírito Santo, em nome de Jesus, que haja paz sobre Jerusalém, que haja paz sobre Israel, e abençoados sejam aqueles que clamam por Tua paz. Nós queremos declarar, Senhor, o exército de Deus vivo, guardando essa nação, a Tua redenção, o Teu dia, ó Deus, encontrando essa nação, em nome de Jesus. Nós oramos por toda a Palestina, inocentes, Senhor, famílias, pais, mães, filhos, que também perderam entes queridos nessa guerra opressiva. Deus, em nome de Jesus, a Tua graça e Teu favor alcance aquelas famílias, Senhor, que não têm como recorrer a recursos humanos, mas nós sabemos de notícias de que o Senhor tem se revelado, assim como o Senhor se revelou para Paulo naquele dia na estrada de Damasco. O Senhor tem aparecido, e nós clamamos, Deus, por essa terra, nós clamamos por esses povos, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pela amada nação brasileira. Deus, nós oramos pelas nossas autoridades civis, militares, judiciais. Nós queremos profetizar que ainda que o vale de ossos secos esteja posto, assim como Ezequiel viu um exército sobremodo numeroso, nós queremos profetizar sobre a nação brasileira a boa e poderosa mão do Senhor, de que o Senhor não escondeu o seu rosto, de que o Senhor não tapou os seus ouvidos, mas há um povo que clama e que quer ver o Teu nome grande nessa nação. Bendito a nação, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E nós queremos declarar que um dia o Brasil há de confessar que só o Senhor é Deus. Nós abençoamos, Pai, de norte a sul, de leste a oeste, do aeroporto de Juí, esse fluir de avivamento sobre a nossa nação, em nome de Jesus. O Senhor levantando os pequeninos para fazer, ó Deus, que a Tua luz brilhe, que Teu Espírito Santo se manifeste. Em nome de Jesus, levanta os Davis dessa nação, levanta, Senhor, as Anas dessa nação, levanta as Estés dessa nação, Senhor. Desperta, 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 Senhor, desperta esse povo, desperta aqueles que estão, Senhor, por várias moedas, desperta, Senhor. Achem nós verdadeiros adoradores, achem nós verdadeiros intercessores, aqueles cujos joelhos não se dobram diante de Baal, não se prestam, Senhor, à corrupção de Jezabel, mas se posicionam, Senhor, em santidade ao Senhor. Nós oramos por Cabo Frio e declaramos a nossa cidade abençoada. Nós declaramos uma igreja separada, comprometida com o Senhor, não com homens, não com pessoas, não com políticos. Senhor, mas preocupados em agradar e satisfazer somente aquele que vive e reina para todos sempre. Nós declaramos essa igreja se levantando, declaramos essa cidade, Senhor, sendo transformada de dentro para fora, em nome de Jesus. Nós declaramos um tempo de redenção, de salvação sobre você, pai, você, mãe, você, filho que está aqui hoje. Nós clamamos pelos nossos filhos, pais, parentes, amigos. Declaramos sobre a nossa cidade, Senhor, a Tua poderosa mão. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos e declaramos a graça e o favor de Deus sobre as nossas autoridades. Ah, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor os revista de sabedoria, e aqueles que não se renderem à justiça e à retidão que o Senhor os renova e faça com que pessoas comprometidas contigo, que tenham o Teu temor no Teu coração, sejam levantadas, Pai, em nome de Jesus. Assim nós cercamos a entrada e a saída de Cabo Frio como igreja e declaramos: o Senhor é Deus sobre a nossa cidade, o Senhor é Deus sobre o nosso estado, Rio de Janeiro, o Senhor é
Deus, sobre nossa nação brasileira. Aleluia, aleluia e aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa hora. Aleluia. Jesus, Ele tem poder para salvar, e foi isso que Ele fez nessa noite na vida de vocês. Olha bem para cá. Isso não tem a ver com o pastor que ministrou a palavra, isso não tem a ver com pessoas, isso tem a ver com o poder de Deus. Mas Jesus usa a vida de pessoas, Jesus usa a vida da igreja, que é o corpo dele, para se mover nessa terra, e através dessa igreja vocês conheceram o Senhor Jesus. E a partir de hoje o Espírito Santo, que é o próprio Deus, está habitando dentro de vocês. Eu quero dizer que a partir de hoje tem uma família na fé que recebe vocês com muito carinho, com muita alegria. Vocês já vão conhecer daqui a pouco, mas ao mesmo tempo, a partir de hoje vocês fazem parte dessa família, e também tem uma responsabilidade nessa família, não é? Todo mundo que mora em alguma família tem as suas responsabilidades nessa família, e vocês também têm, porque vocês se tornaram filhos de Deus, e hoje vocês são irmãos dessa família na fé.
Eu queria que vocês se virassem para conhecer a família na fé de vocês e serem recebidos com grande alegria. Glória a Deus, a festa no céu, a festa na terra. Receba o carinho dos irmãos. Vamos levar lá para fazer oração, acompanhar os irmãos. Todo o restante da igreja, levanta a tua mão bem alto. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E as duas consolações do Espírito sejam sobre você, sua casa e sua família. Seja você um foco de avivamento para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso. A palavra que ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo!